faça o seu dízimo, entregue o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, faça isso pela conta da igreja. E se você ainda não tem, peça para mim e para o Vitão. Muito bom dia novamente, que está chegando mais gente aí. Sejam todos bem-vindos. E a gente tem falado nesses dias sobre o novo nascimento. Hoje a gente encerra, tá bom? Essa série, se não me engano, foram 6 domingos que nós começamos desconstruindo aquilo que existia dentro do nosso coração a respeito de Deus ser aquilo que a gente sente, né? O nome dessa série foi O Império dos Sentimentos. Então nós começamos desmontando isso, porque a gente sente Deus, eu sinto vontade, eu não sinto aquilo, eu sinto que Deus falou, e começamos a ser guiados por aquilo que a gente sente. Então a gente precisava tirar fora da gente aquilo que a gente sente para a gente saber quem Deus é. A gente precisava ter uma referência de quem Deus é, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus nos ama, Deus quer ser adorado e respeitado. Deus quer que a gente veja as coisas que Ele faz por nós e a gente reconheça o poder dele, e Deus nos salva, né? Então isso é o mais importante, é isso que nós temos que saber, quem Deus é. E depois a gente entendeu que os nossos sentimentos, eles foram distorcidos. Talvez o ponto forte, né, dessa série foi a conversa que tivemos sobre Romanos 7 e 8, daquela questão da angústia, né, de o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu não faço, e o que aprisionava muitas pessoas era achar que isso era uma batalha espiritual, no sentido de não tenho o que eu fazer, eu vou continuar vivendo isso, né? Eu vou continuar querendo uma coisa, fazendo outra, desejando uma coisa e não fazendo aquilo que Deus quer, mas querendo fazer o que Deus quer. Então é uma prisão que é normal da humanidade, porque todos nós estamos cativos a essa condição até o dia que a gente for para o céu. E aí, pelo fato da gente entender esse versículo da Bíblia assim, muita gente não mudava de vida. E aí a gente começou a entender que não, isso era a condição do homem antes do sacrifício de Jesus, e aí depois Jesus vem e fala, Paulo vem e fala que o Espírito da vida encheu o nosso coração a ponto de libertar a nossa mente, libertar a nossa vontade, libertar os nossos desejos. E aí eu falei que para mim a grande característica do novo nascimento não é você se segurar para não fazer o mal, mas a grande característica do novo nascimento é você sentir prazer em fazer o bem, né? Como diz em Salmos no capítulo 1, né? Antes eu andava no caminho da maldade, no caminho do pecado, mas agora o meu prazer está na lei do Senhor. O meu prazer está em andar com Deus, o meu prazer está em viver com Deus. E até tinha falado que nunca tinha escutado essa definição sobre o prazer, porque parece que é sempre a questão da vontade, da minha vontade ser contra a vontade de Deus. E aí eu estava lendo um livro essa semana, que eu ganhei do meu glorioso amigo teólogo João Ricardo, e eu, eu li que uma das coisas que o pessoal lá, importante da Reforma, né, João Calvino, Martinho Lutero, uma das coisas que eles falavam e que eles pregavam é que quando o Espírito Santo toma uma pessoa, né, quando essa pessoa passa pelo processo da regeneração ou do novo nascimento, a vontade dela é mudada a ponto dela sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Então ela sente prazer no bem. Não é mais um conflito entre eu não quero fazer, mas sou obrigado, né? Eu gosto de fazer, eu me sinto bem, eu sinto prazer em fazer a vontade de Deus, eu sinto prazer em obedecer às leis de Deus, eu sinto prazer naquilo que Deus gosta. Então eu fiquei muito feliz de ter lido isso, né? Eu realmente não sabia disso e eu fiquei muito contente de saber que os caras lá atrás da igreja já tinham falado que a grande revelação, né, do novo nascimento é que a nossa vontade ela é trabalhada tanto pelo Espírito Santo que a gente sente prazer em fazer aquilo que é bom. Então mostra a completa libertação daquilo que está escrito em Romanos no capítulo 7. E aí depois nós falamos sobre aquilo que pode sabotar, aquilo que pode impedir a mudança de vida de alguém. O que é isso? É a lealdade
que a pessoa tem com a família dela, com a origem dela, né? Porque a distorção do pecado, dos sentimentos, vem em nós, ela é formada em nós, a distorção, no ambiente que nós fomos criados, no ambiente que nós fomos ensinados. Por quê? Porque é na nossa família, é na nossa casa que a gente aprende quem a gente é, quem Deus o que é a vida, o que é trabalho, a sexualidade. A gente aprende a respeitar, a gente aprende que mulher é inferior ou o homem é superior, ou a gente aprende a ser complicado, a gente aprende a gostar de lasanha ou gostar de salada, a gente aprende a torcer para o time de futebol, a gente aprende, então, algumas dessas coisas vão mudando, né? Conforme a gente vai aprendendo outras coisas, só que algumas coisas formam a base do nosso ser, né? Algumas coisas formam realmente a estrutura do nosso ser. Então, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, como a gente reage. E aí, o que acontece? Quando a gente passa pelo processo do novo nascimento, a gente acaba perdendo a nossa identidade. Isso dá muito medo, né? A gente precisa ser quem a gente é. Então, a gente precisa ser aceito, a gente precisa ter a nossa identidade. E para mim, a parte mais difícil do novo nascimento não é aceitar Jesus e parar de beber e fumar, entendeu? Porque é muito isso, né? Tipo, deixa eu só abaixar um pouco a câmera aqui. Antes eu não era crente, aí eu bebia e fumava, e agora aceitei Jesus, eu parei de beber e de fumar, e eu comecei e essa é a parte difícil, abandonar isso. Na verdade não é, entendeu? Na verdade não é. A parte difícil é o ponto em que você perde a sua identidade, você você não tem mais chão para pisar. Na hora que você pisa, parece que não tem nada, porque você não sabe mais quem você é, o que você sente, o que você gosta, você não sabe como se comportar, você não sabe o que você acredita, o que você não acredita, e a partir desse momento, o Espírito Santo, ele vai formando em você a nova pessoa que você é agora nascida de Deus. Então, esse foi o resumo de tudo que a gente viu nesses dias, né? De tudo que a gente estudou, que a gente leu. Espero que tenha abençoado muito a sua vida, espero que tenha feito sentido para você. Para mim, de verdade, essa série, assim, falar sobre isso, para mim é incrível, assim, para mim é libertador, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que isso gera uma transformação, um entendimento, assim, que a vida da pessoa nunca mais é a mesma, sabe? É uma mudança muito grande de vida, de existir, e aí muitos versículos na Bíblia começam a fazer sentido, né? Muita coisa que a gente lê na Bíblia, a gente começa a perceber que é verdade, ou começa a entender quando a gente parte desse prisma, quando a gente fala, então é isso que a Bíblia está falando. E agora, como última pregação, né? O tema da pregação é: e como aprender tudo de novo? Deixa eu mudar aqui. Como aprender tudo de novo? Deixa eu fazer um teste aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver se vai dar certo uma coisa aqui. Como, né? O mais importante, eu acho que tem 3 coisas que são importantes na nossa vida, né? Por quê, o que e como. Geralmente, a gente fica se prendendo no quando, né? Quando vai acontecer, quando vai, sei lá, Deus vai fazer, quando eu vou casar, quando. Para mim, a parte mais importante do processo é a gente saber o que, por quê e como. O quando é uma consequência dessas 3 coisas, não é? Então, nós já sabemos o que é o novo nascimento, o que é essa transformação. Nós sabemos por que Deus fez isso e por que é importante que a gente passe por esse processo. E agora a gente vai falar como a gente faz isso, né? Como que a gente alcança ou como que a gente desenvolve esse novo nascimento, esse novo aprendizado, porque tudo que a gente está falando tem a ver
nós aprendemos com a nossa família, com o legado da nossa família, com tudo, e agora nós vamos aprender com o Espírito Santo. Então, como é um texto conhecidíssimo, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala assim: pessoal, quem tiver no Instagram, né? Tô vendo que tá chegando mais gente, bom dia para todo mundo. Vocês quiserem ir para o YouTube, tá bom? Lá tem a Bíblia para acompanhar, eu acho que fica mais legal lá no YouTube da igreja. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, esse é o texto que está na Bíblia, a mensagem, né? Eu sempre sugiro que você compre a Bíblia, a mensagem de estudo, porque realmente o que o pastor Eugene Peterson fala nos comentários é muito edificante, assim, é muito legal. E esse texto foi extraído, né, do Romanos capítulo 12, que é o transformai-vos pela renovação da vossa mente, e ele amplia esse texto para que não seja uma coisa religiosa, porque a gente pensa, esse é o vosso culto racional, né? Experimentei a vontade de Deus, sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que não se amoldeis a esse século. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer assim, que com a ajuda de Deus a gente entrega a nossa vida cotidiana. Gente, vamos tentar... às vezes eu tenho dificuldade um pouco de explicar isso, entendeu? Porque foi desenvolvida uma espiritualidade, ou um entendimento de espiritualidade, que faz com que as pessoas não sejam práticas na sua vida. Então, há uma separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é de Deus e aquilo que é viver com Deus, como se fosse uma coisa sempre transcendente, sempre uma coisa meio abstrata, uma coisa que fica tipo numa nuvem. E aí muitas pessoas não conseguem ver a espiritualidade ou o contato com Deus na vida prática, entendeu? Na vida prática. Essa ideia de uma vida que é conectada com Deus somente naquilo que somente no mundo espiritual, e eu vou fazer um espiritual bem assim, no mundo que é espiritual, no sentido de só conexões sensoriais, só umas coisas abstratas, só coisas sobrenaturais, só essas coisas que na verdade são de Deus, a gente cai num erro muito grande, né? E do outro lado, eu tenho medo de falar tanto assim das coisas naturais da vida, das coisas normais, das coisas do cotidiano, e vocês perderem a conexão com a vida eterna, sabe? Tipo, vamos nos preocupar tanto em viver bem aqui, vamos nos preocupar tanto em fazer o bem aqui, vamos nos preocupar tanto em nos ocupar, né? Em fazer o melhor nesse mundo e se desconectar da vida eterna. A gente precisa entender o seguinte: a promessa de Jesus é a vida eterna, tá bom? A promessa de Jesus é a vida eterna. Então, imagina que a vida eterna é um carro. É um carro que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito de BMW, né? Aquele branquinho com azul no símbolo mexe com o meu coração. Então você imagina que a vida eterna é uma BMW, tá bom? Uma X6, maravilhosa, linda. E viver bem, a cura, ser abençoado, Deus responder às suas orações, você viver em vitória, você receber um milagre, um sobrenatural, uma intervenção divina na sua vida, é como se fosse o chaveiro dessa BMW, entendeu? É muito legal o chaveiro, entendeu? É muito legal, ele é bonito, ele tem aquelas coisas, mas a gente só precisa tomar cuidado para não valorizar mais o chaveiro
do que a BMW. Às vezes a gente cuida tanto do chaveiro e esquece do carro, né? Então, o que Deus prometeu, o que Jesus prometeu, aonde está a nossa paz? Na vida eterna, tá bom? Onde está a nossa paz? Em saber que temos a vida eterna. Pronto, então isso é bom. Agora, o que a gente faz? A gente antecipa, por causa do reino de Deus que está em nós, a gente antecipa algumas características que são da eternidade. A bondade, a justiça, o amor, o perdão, a prosperidade, a cura, a paz no meio desse caos, o altruísmo. Então, algumas coisas que fazem parte do reino de Deus estarão inseridas em nós na eternidade, a gente antecipa. A gente traz para a gente ver aqui. É o brinde de Deus, entendeu? É o brinde. O presentão mesmo é o carro, é a BMW, é a vida eterna. O brinde de Deus, né, o adesivo, o chaveiro, que é muito legal, o boné, que é muito legal, são essas coisas que a gente vive aqui. Então, deu para entender essa alegoria que eu fiz, gente, essa explicação? Falando, a não falou que para ir para o céu tem que ter uma BMW, né? Não foi isso que eu disse. Apesar que seria uma bênção todos nós termos uma BMW antes de ir para o céu, né? Mas não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que o grande, o maravilhoso é a vida eterna. É lá que não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais problema, não tem mais política, não tem mais do coronavírus, não tem mais nada disso, tá bom? Lá a gente vai viver bem para sempre, a ressurreição, todos aqueles que Jesus amou, escolheu, chamou, que se arrependeram dos seus pecados, a gente vai ver junto com Deus para sempre. Putz, animal, entendeu? E agora, como nós temos isso dentro de nós, né? Nós vivemos a nossa realidade nesse mundo de uma maneira coerente com o céu, de uma maneira coerente com a eternidade. Então, por isso que eu quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana de vocês. Dormir, comer, trabalhar e passear a Deus como se fosse uma oferta. Pensa assim, olha que coisa maluca. Pensa assim, quando você vai dormir, você está fazendo uma oferta a Deus. Mas como assim? Quando você vai comer, você vai lá, hoje é dia de lasanha, né? A lasanha, macarronada, você vai comer, você está fazendo uma oferta a Deus. Você vai trabalhar, né? Você vai lá no seu consultório, você vai lá na sua loja, você vai lá na fábrica, você vai fazer seus doces para vender, o seu pão, você vai trabalhar. Isso, você pensa assim, isso é uma oferta para Deus. Você vai passear, vai pegar seu carro, vai para o clube, vai para o Termas, entendeu? Vai para a praia, vai pegar o busão, vai para Rio Preto passear no shopping. Você está fazendo uma oferta para Deus. Por quê? Por causa dessa parte aqui, ó. Receber o que Deus fez por nós é o melhor que nós podemos fazer por Ele. Parece que a gente fica tentando compensar Deus. A gente fica tentando pagar Deus ou retribuir. Tem uma música que fala, não lembro de quem que é, Marcelinho, depois você coloca aí, por favor, que fala assim, ó, o que posso dar ao Deus que tem tudo? O que eu posso dar ao Criador dos céus? O que eu posso dar? O que eu posso dar ao Deus que fez tudo, que tem tudo, que não precisa de nada? E a resposta era, eu dou meu coração, né? E isso é muito legal porque a gente recebeu o que Deus fez, a gente viveu uma vida de gratidão, a gente viver uma vida de uma espiritualidade verdadeira, é tudo que Deus quer. Tipo, aceitem o que eu fiz. A gente vai ver mais pra frente o que Deus fez, tá bom? E aí ele fala assim, ó, não se ajustem demais à sua cultura. Sabe, eu tenho visto gente brigar, gente crente, que não se fala mais, porque um acha que o Lula tem que ser preso e o outro acha que o Lula tem que ser solto, porque um acha que o Dória está fazendo certo e o outro acha que o Bolsonaro é que está fazendo certo. Nós colocamos as distorções políticas do Brasil acima da nossa conexão de sermos do reino de Deus. E as pessoas estão brigando por causa disso. Eu vou falar o que Paulo falou quando ele estava cabreiro lá com os irmãos.
E ele falou assim: vocês ficam aí falando, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Por acaso Paulo morreu em favor de vocês? Por acaso Pedro ou Apolo morreram por causa de vocês? Todos, o único que morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. Aí eu vou fazer essa pergunta: por acaso você acha que o Lula morreria por você? Você acha que o Moro morreria por você? Você acha que o Bolsonaro morreria por você? Ou você acha que o Dória morreria por você? E aí a gente está brigando e a gente está machucando o corpo de Cristo em nome de homens e de pessoas que não entregariam a vida para a gente. Entendeu? Então a gente tem que colocar o reino de Deus e a nossa fé em Jesus e o entendimento de Jesus Cristo e a nossa pátria espiritual acima disso. Você quer ter a sua opinião? Tenha. Você foi formado na Unisap, né? Você foi formado aos pés do Facebook, então tenha a sua opinião, não tem problema. Mas o que está acontecendo? Não seja tão ajustado à sua cultura a ponto de você não conseguir mais pensar. E aqui nós estamos falando de pensar como Deus. Lembra que a gente está falando de novo nascimento, é aprender a pensar de novo, tá bom? E aí, através do trabalho, fala assim, do trabalho do Espírito Santo, vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. O que é imaturidade? Som da Chuva, Jeremy Browser, essa mesmo. Esse mesmo, David Keelan que canta essa música. Quem puder depois escutar ela e orar, porque é isso que a gente está falando. O que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Eu dou o meu coração. Da cultura dominante que sempre arrasta para baixo o nível da imaturidade. O que é imaturidade? Olha para uma criança, entendeu? Eu olho para a Maju. Tipo, quando ela tem algum desejo dela negado, ela tá boazinha, ela é um doce. Mas quando ela quer alguma coisa e esse desejo é negado, ela esperneia, ela briga, ela joga no chão, que tá na mão dela, ela fica brava, ela vai atrás da mãe, né? E aí ela exige que seja dado aquilo que ela quer na hora. Alguma, sei lá, quer comer alguma coisa que não é hora de comer, ou ela quer pegar alguma coisa que ela não pode pegar, alguma coisa que é perigosa, alguma coisa que ela vai quebrar. E aí a imaturidade faz ela reagir conforme aquilo que ela sente, aquela raiva, aquele ódio, né? E às vezes eu pego ela e tenho que segurar ela em algumas situações, e depois ela vai pro colo da Ellen, né? E aí ela fica mamando assim, ó, e me olhando com aquela cara de seu filho da mãe, eu te pego, sabe? Você percebe? E depois, às vezes ela fica sem falar comigo. Foi, cara, 2 anos. 2 anos. Você fica magoado, aí tem que ir lá, olha, filho, o papai te ama, o papai gosta de você, você é amiga do papai, e o papai quer muito, aí eu vou brincando com ela, ela volta a me amar. Mas por quê? Ela é imatura. Ela é imatura. E a cultura dominante vai jogar a gente para isso, para ser imaturo, inconstante, inconsequente, quer tudo do nosso jeito, incapaz de conversar. Se não sai do nosso jeito, a gente joga, a gente briga, a gente fala, porque eu tô certo, porque eu quero, porque eu vejo. E aí, o Espírito Santo, né, a gente tá falando, lembra, gente, nós estamos falando do novo nascimento, que é aprender a pensar e a sentir diferente, né? E aí fala assim, o Espírito Santo, ao contrário, ele extrai o melhor de nós. E ele desenvolve em cada um de nós uma verdadeira maturidade. Então a gente começa a pensar, a sentir, a se relacionar de uma maneira diferente. A gente começa a viver de uma maneira diferente. Agora, aonde? Essa é a questão. Aonde a gente vive de uma maneira diferente, irmãos? Não é no monte orando com Deus. A gente não vive diferente no ambiente do culto da igreja. A gente não vive diferente quando a gente faz 40 dias de jejum, ou quando a gente vai para um encontro, ou quando a gente vai para o acampamento de jovens. A gente vive diferente na nossa vida cotidiana, e a gente volta lá para o começo, né? Com a ajuda de Deus, a gente entrega o nosso comer, dormir, comer, trabalhar e passear como uma oferta para Deus. Eu vivo no culto.
Eu vivo entregando a Deus a minha vida em gratidão por tudo que Ele fez por mim. Entendeu? Então eu penso, eu sinto, eu ajo, eu reajo de uma maneira diferente porque eu estou aprendendo com Deus a ser uma outra pessoa de uma maneira que Deus ele desenvolve em mim um crescimento, ele desenvolve em mim a figura de um homem, de uma mulher, adulto, maduro, competente, feliz, responsável, forte, e não de uma criança de 2 anos, como é a minha filha, que imatura e que cada hora ela, pelo simples fato de não dormir direito, ela fica o dia inteiro reclamando, até ela conseguir dormir, o dia inteiro, entendeu? Então é isso. E como que nós aprendemos de novo? Então a gente aprendeu com o nosso pai, com a nossa mãe, tem essa cultura, tem a tradição da família. E como que a gente aprende de novo? E é isso que eu queria que a gente lesse aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 27, que diz assim: E a unção que vós recebestes dele quem? De Jesus, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Eu vou dar uma explicada nesse texto. Tive que pegar essa versão antiga, que eu estou tendo um problema com a minha Bíblia aqui. Não consigo copiar todos os textos. Então, o que é a unção que dele recebestes? Unção era o processo feito com azeite e com óleo que consagrava o sacerdote para o serviço de Deus, né? Ele se transformava em um sacerdote. O sacerdote era o cara que fazia a comunhão, o elo entre o povo e Deus. Então, o que o João está falando aqui é que a unção que nós recebemos dele, o que é a unção? O óleo do Espírito que nós recebemos de Jesus fica em nós. E a gente não tem necessidade que alguém nos ensine. Olha como isso é forte, né? Por quê? Porque a unção de Deus que está em nós nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, o que Deus quer, na verdade, é que a gente aprenda com o Espírito Santo. Você só vai aprender de novo se você tiver comunhão com o Espírito Santo. O outro texto, que é engraçado porque João reforça a mesma coisa no Evangelho e nas cartas que ele escreveu, né? Então, agora no Evangelho, ele está recitando o que Jesus disse. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que legal, você comparar os dois textos, né? Então Jesus ele está falando assim, que ele vai deixar a unção do Espírito Santo, né? O que a gente recebeu essa unção, que a gente não tem necessidade, porque ele vai nos ensinar ele não vai nos ensinar todas as coisas. E isso é verdade, tá bom? Ele não vai ensinar mentira. E o que é essa unção? É o que Jesus disse, que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria. Nesse momento, o Espírito Santo ainda não tinha descido do mundo, né? Completamente igual agora. Então ele nos entregou, Jesus nos entregou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele nos conduz no processo do novo nascimento. Ele vai nos ensinando. Cara, olha que legal, como eu queria que hoje desse certo a música do Marcelinho, e eu não consegui colocar aqui porque não funcionou de jeito nenhum, né? Mas o que é isso? Então eu aprenderei a confiar, eu aprenderei a viver como filho de Deus, eu aprenderei que eu sou filho de Deus e como eu vivo como filho de Deus. Eu aprenderei, eu vou aprender isso, entendeu? E a gente precisa entender que sem comunhão com o Espírito Santo não existe novo nascimento, não existe novo aprendizado, não existe mudança de vida. Não adianta, fala assim, mas eu oro muito, mas eu leio a Bíblia. Quantas pessoas você conhece que leem a Bíblia, que sabem tudo do hebraico, do grego, do aramaico, pessoas que são inteligentíssimas, mas que a vida dessas pessoas é uma droga?
Quantas pessoas vocês conhecem que oram muito? Oram muito, é aquele cara do poder, é aquele cara que passa a vida na oração e no monte, mas é o cara que não respeita a esposa, que não ama os filhos. Quantas pessoas vocês conhecem que estão na igreja há muito tempo, mas não é respeitado nem pela sua família, não é respeitado nem no ambiente de trabalho, não é respeitado nem pelos amigos dele, porque o cara só dá mau testemunho, o cara só dá mau exemplo para todo mundo. Ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele é mal educado, ele é grosseiro, ele é mentiroso. Quantas pessoas, quantas mulheres estão na igreja e são complicadas, são chatas, são inseguras, são melindrosas, mas conhece tudo da Bíblia, mas já nasceu na igreja. E o que a gente precisa entender? Sem comunhão com o Espírito Santo não tem novo nascimento. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos ensina a ser diferente. É o Espírito Santo que nos ensina qual é o caminho que vamos trilhar. É o Espírito Santo que muda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E não tem jeito. Não tem jeito. Porque eu estava preparando essa pregação e eu acredito nos 3 pilares da fé de uma pessoa, né? Que é a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão dos irmãos. Para mim, um crente, né? Um homem e uma mulher de Deus, de verdade, ele tem esses 3 pilares sólidos na vida dele, né? A comunhão com os irmãos, a oração e a leitura da Bíblia. É uma prática da vida dele, é um hábito. Faz parte de tudo que ele faz parte do cotidiano. E inclusive era isso que eu ia falar hoje. Só que aí, enquanto eu estava preparando a pregação, começou a me vir na cabeça o número de pessoas que tem comunhão na igreja, que está sempre na igreja, que ora e que lê a Bíblia, mas que não tem a vida transformada. Aí eu falei, então tem alguma coisa antes aqui, porque não é só eu vou fazer alguma coisa, tem alguma coisa antes desse processo que está faltando e por isso que a vida das pessoas não são transformadas. E eu falei, e o que é, Jesus? O que é que está faltando? Porque eu não posso negar. Tem gente que lê a Bíblia muito mais que eu, que conhece de Bíblia infinitamente mais que eu, por exemplo. Mas é uma pessoa que eu não vejo transformação na vida dela. Ela é igual, ela fala da Bíblia igual ensinar matemática. Tipo, você olha, você fala, nossa, sabe muito, mas não gera transformação. Outras pessoas eu conheço que são de oração, assim, são de oração, e eu sei que são de oração porque são do meu convívio, sabe? Mas você olha para a vida da pessoa, não é uma vida que inspira. Não é uma vida que você fala, meu, eu quero ter essa vida. Você fala assim, cara, a vida dessa pessoa me inspira a querer orar como ele ora, por exemplo. Tem pessoa que não sai da igreja. Não sai da igreja, mas mais para a igreja que um monte de pastor. Né? O irmão tá lá, quando não tem culto na igreja dele, vai no culto das outras igrejas. O cara tá sempre envolvido, tá sempre participando e a vida do cara não muda e nada tira da minha cabeça. Se não tiver transformação visível, palpável e prática, não tem novo nascimento. Não tem novo nascimento. Pode ser o que for. O cara pode ser pastor, apóstolo, pode ter uma igreja de 10 mil membros, não importa. Se não tem transformação, se não é visível, se não é prático, se não é palpável, não tem novo nascimento. Porque todo mundo que nasceu de novo é uma pessoa diferente. Tem um ponto de cisão, tem um ponto de ruptura entre a pessoa, ela era desse jeito, ela era assim, e nesse momento houve uma cisão e a vida dela foi transformada. Foi transformada. E aí eu pensando, cara, mas o que será que é? E orando, né? E pedindo, falando com Deus. E aí eu lembrei desses textos. Veio na minha cabeça. Falei, cara, é a comunhão com o Espírito Santo. Se não tiver comunhão com o Espírito Santo, não tem transformação de vida. E aí, meu irmão, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa quanto tempo
você ora ou você lê a Bíblia, o quanto você conhece, porque a própria Bíblia fala que a letra mata. Olha que coisa. A própria Bíblia, que é letra, fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz a vida para a letra. Por isso que a palavra é a palavra do Espírito. E o Espírito é o Espírito da palavra. Então, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, não importa nem o tempo de ministério que você tem, você não vai nascer de novo, você não vai mudar de vida. Você precisa de comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos encaminha na oração. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, né? A conexão, né, rápida do Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então, sem o Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo, a gente não é levado a orar. Sem a comunhão com o Espírito Santo, a gente não é direcionado na palavra. A gente lê a Bíblia, e a gente lê a Bíblia como se fosse um livro de história, né? Porque tem fatos históricos ali. Ou a gente lê a Bíblia como se fosse um livro de autoajuda, porque tem muitos bons livros de autoajuda, de psicólogos, de coaches, né? A gente lê a Bíblia como se fosse uma alegoria, né? Uma ótima história, Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos, a baleia que engoliu Jonas porque ele desobedeceu, então não desobedece o papai e a mamãe, senão uma baleia vai comer você, né? Então tem todas essas histórias, essas alegorias que fazem bem para as pessoas. Você pode ler a Bíblia de todas as maneiras possíveis, mas você não terá a iluminação do seu coração sem o Espírito Santo interpretando a Bíblia para você a ponto daquilo bater na sua cabeça e não sair nunca mais. Entendeu? Não é a Bíblia que me traz o conhecimento para eu saber que sei. É a Bíblia que entra na minha vida e não volta para Deus vazia. Entendeu? A palavra não volta para Deus vazia. Ela gera em mim uma transformação que Deus colhe o fruto dessa semente. Que Deus vê essa semente acontecer, essa semente germinando e colhe esses frutos, porque a palavra não volta vazia. Esse processo entre aquilo que eu leio e como aquilo que eu li se transforma em algo prático, né? Esse processo interno que acontece, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que faz. E você pode estar na igreja e pode estar reunido em comunhão com os irmãos por várias coisas. Por exemplo, na nossa igreja, aqui na Ágape de Birigui, eu gosto demais das pessoas. Eu acho todo mundo muito legal. Muito legal. Ó, Miguel. Bom, tá na Bíblia. Se não obedecer, ó. A Thalita tá falando que o Miguel tá perguntando se a baleia vai comer a gente. Pois você pede pro papai te explicar esse texto, Miguel. Tá bom? Pode ficar tranquilo que nenhuma baleia vai comer você não. Pode ficar tranquilo. Mas a gente pode ler a Bíblia assim também. A gente pode ler a Bíblia dessa maneira. E a gente pode estar, por exemplo, na nossa igreja. Eu gosto muito de todo mundo. De verdade, eu acho o povo da nossa igreja um povo legal. Entendeu? Agora eu tô sentindo falta, eu falo isso com a Ellen direto, assim, né? Como a gente sente falta de sair, de ter gente, de fazer churrasco, de estar em comunhão, aquela resenha. Mas aí você faz churrasco com um, você vai na casa de um, tipo, é um barato, você conversa, você dá risada. A gente fazia as nossas reuniões lá de quinta-feira, fazia o Comes e Bebes, ou fazia os almoços na igreja. A gente, vocês perceberam? A gente ficava na igreja das 10h30 da manhã, das 11, né, que era um pouquinho mais tarde o almoço, até 4, 5 horas da tarde, entendeu? Ficar conversando, você fica rindo, é legal, tipo, a gente tá no culto, de verdade, você vai falar que a gente não pira. Marcelinho tocando, o Everton no sax, o Fernandinho na guitarra, o Paulo no baixo, o Eltons na bateria, tipo, sonzão tocando, às vezes tem metaleira, entendeu? Tipo, o Marcelinho e a Bruna cantando, aquela coisa bonita, sabe? Aquela coisa que te envolve, música boa. É boa, porque você vai num lugar que a música é ruim, tipo, é duro você ficar no louvor. Eu vou falar a verdade, né? É duro demais.
Mas vai falar que não é gostoso. Você tá lá, meu, escutando música boa, escutando música que só fala coisa boa, né? As músicas que a gente canta é mais ou menos assim: Deus te ama, Deus te perdoa, Deus te ajuda, Jesus morreu por você, tá tudo bem, Deus tá perto de você, fique perto de Deus, viva como filho de Deus. Cara, pelo amor de Deus, só faz bem escutar isso. Não tem como não gerar bem um trem desse, entendeu? Então é uma delícia você estar lá. É uma delícia, é ótimo, faz bem. Você sai leve da igreja, é uma delícia, entendeu? Então, existem vários motivos para você estar em comunhão com os irmãos, mas sem o Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo, não tem a conexão entre você e o corpo de Cristo, entendeu? Não tem essa conexão. Não tem a conexão que faz o corpo ser um só, a ponto de você amar o seu irmão como você ama você mesmo, a ponto de você nunca fazer o mal, né? A ponto de você nunca querer prejudicar alguém, a ponto de você não ficar criticando ou falando mal dos outros, ou ficar fofocando, ou tentar levar vantagem, ou trazer alguma poluição para um ambiente santo. Então, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos orar, nós podemos estar em comunhão, que na minha cabeça são os pilares de uma vida espiritual saudável e frutífera. Mas se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, não adianta. Não adianta. É aquilo que Deus falou para Pedro. Pedro já tinha feito um milagre. Pedro andava em comunhão lá com os apóstolos. Pedro orava, não muito, mas aí Jesus falou para ele assim: olha, quando você se converter, você apacenta as minhas ovelhas. Imagina quando você se converter. E demorou 50 dias, Pedro se converteu, né? Que a gente vê lá no Pentecostes, que foi a transformação. Olha que coisa, 50 dias. Pedro andou 3 anos com Jesus. Tinha feito e vivido um monte de coisa. E Pedro falou assim, Jesus falou para Pedro: quando você se converter, sabe quando Pedro se converteu? 50 dias depois. Passaram 10 dias, eles se reuniram e eles estavam no templo, e aí veio o Pentecostes. Eles estavam em oração e eles foram cheios do Espírito Santo. E naquele dia, se você leu Pedro de João, capítulo acho que 16 ou 17, que é o último, e o Pedro do Atos 2, você vê a transformação que aconteceu em Pedro quando ele foi cheio do Espírito Santo. Depois prestem atenção nisso, dá uma lidinha lá. Jesus fala isso para Pedro em João, nos últimos versículos de João, né, que Pedro, você me ama quando você se converter e tal. E aí em Atos capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele é um outro homem. A sabedoria que ele fala, a maneira como ele coloca o Espírito Santo para os irmãos, o apelo que ele faz para as pessoas abandonarem o pecado, o tanto de conversão que tem. E o que Pedro se tornou foi depois que ele foi cheio do Espírito Santo. E tudo bem, como que a gente faz isso? Eu vou ler um texto para vocês que está lá em Lucas no capítulo 11, no versículo 9 e 13. Fala assim: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á, a porta será aberta. E qual pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A gente usa esse texto, né, de uma maneira não é errada, né? Mas a gente aprendeu muito a pedir, a buscar. Então a gente pede a cura, então a gente pede um milagre, a gente pede uma namorada, a gente pede um emprego, a gente pede para Deus libertar a nossa nação, a gente busca encontrar, né, a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, tal. E a gente vai fazendo isso, a gente entendeu esse texto assim, que Deus não quer negar nada pra gente, que a gente pedir, se a gente buscar, se a gente se esforçar, a gente vai receber, se a gente não desistir, a gente vai receber. Mas a conclusão desse versículo
né, aqui em Lucas no capítulo 11, é que diz assim, que você pede, você busca tal, e que mesmo nós, com as nossas debilidades humanas, com os nossos egoísmos, né, com... Vocês estão me vendo aí, gente? Vocês estão me vendo, não? Pessoal que estiver no YouTube aí, que mostrou para mim aqui que a conexão caiu, dá só um oi aí para eu saber se eu voltei. Acho que eu voltei, né? Beleza. Então, o que Jesus está falando aqui? Mesmo que a gente seja mal, mesmo que a maldade, a queda, né, o pecado gerou na gente o egoísmo, a vingança, a raiva, com os nossos filhos, a gente tende a ser bom, né? Pelo menos a maioria. Tem alguns que nem com os filhos conseguem isso. Tem alguns que nem... Isso é um exemplo que Jesus deu, tá bom? Não quer dizer que todos os pais e todas as mães amam seus filhos. Não tá longe disso ser verdade. Mas ele estava dando um exemplo que, mesmo a gente com todas as nossas debilidades e fraquezas, a gente consegue, se um filho está com fome, você não vai dar um pedaço de pedra para ele para sacanear. Seu filho quer pão, você não vai dar uma cobra para picar ele, né? Não é isso, você não vai fazer isso. Você pode ser o cara que rouba lá no seu trabalho, você pode ser o cara que engana as pessoas, mas quando seu filho pede alguma coisa, você dá, né? Então Deus está falando assim, se mesmo vocês com todas as debilidades conseguem fazer o bem, pelo menos para o filho de vocês, vocês acham que o Pai vai negar o Espírito Santo a quem pedir? Vocês acham que o Pai vai negar o Espírito Santo para as pessoas que buscarem o Espírito Santo? Para pessoas que quiserem o Espírito Santo? Para pessoas que desejam o Espírito Santo? Não vai negar, então peçam. Então peçam. É bonito isso, né? É legal isso. Porque a gente pede muita coisa. A gente pede muita coisa para Deus. E não tem problema, pode continuar pedindo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você refletisse nisso. Quantas vezes você pediu o Espírito Santo? Quantas vezes você pediu a unção do Espírito Santo? Quantas vezes você pediu a comunhão com o Espírito Santo? Quantas vezes você pediu os dons do Espírito Santo? Quantas vezes você pediu a alegria do Espírito Santo? Quantas vezes você buscou conhecer o Espírito Santo? Quantas vezes você buscou saber quem era o Espírito Santo? Quantas vezes? Quantas vezes você se interessou por saber o que o Espírito Santo pensa, por saber o que o Espírito Santo quer? Vocês conseguem perceber que a gente passa muito tempo buscando outras coisas, batendo em outras coisas, pedindo outras coisas que não são tão importantes quanto aquilo que Deus disse, quanto aquilo que Jesus disse nesse texto, que o Pai não negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E meu irmão, às vezes você não precisa de mais fé, sabia? Às vezes você não precisa de mais coragem ou ser mais abençoado. A única coisa que você precisa é ter comunhão com o Espírito Santo, porque o resto vem no pacote. O resto vem no pacote, o resto Deus faz acontecer. E eu queria encorajar você nessa manhã a buscar o Espírito Santo, a ter comunhão com o Espírito Santo, que essa fosse a prioridade da sua vida. Sabe, que você lesse esse texto de Lucas no capítulo 11, no versículo 3, e você começasse a falar para o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, eu nunca busquei ter comunhão contigo. Talvez você seja de uma igreja de origem tradicional e o Espírito Santo é muito mal visto em igrejas tradicionais, né? Ele é muito preterido,
em relação a, por exemplo, a leitura da palavra, que é muito importante, o conhecimento da teologia é muito importante, mas o Espírito Santo ele não recebe o devido valor. Se você vem de uma origem, por exemplo, pentecostal, acontece um outro processo, né? O Espírito Santo ele é distorcido e muitas vezes o Espírito Santo ele é usado para promover as pessoas. Então, quem ora mais, quem grita mais, quem chora mais, quem rodopeia mais, quem profetiza mais, quem ora mais em línguas, esse é mais espiritual, esse é mais forte. Quem profetiza mais, esse é mais chegado de Deus. Então, o Espírito Santo é distorcido. Em uma vertente, o Espírito Santo ele é preterido, ele não é importante. Na outra, ele é supervalorizado. Na outra, o Espírito Santo supervaloriza aqueles que mais têm demonstrações que são chamados espirituais. E nenhum desses caminhos são bons, tá bom? Nenhum desses caminhos são a verdadeira comunhão com o Espírito Santo. A verdadeira comunhão com o Espírito Santo gera vida. Eu sou o cara que mais gosta de sinais do Espírito Santo, de dons, de milagres, mas os dons e os sinais e os milagres, eles só são uma consequência de uma vida de comunhão com Deus. Porque Jesus disse: vocês expulsaram demônios, vocês operaram milagres, vocês falaram em novas línguas, saiam daqui, seus bodes, porque vocês praticaram a iniquidade. Olha como é forte isso. Jesus não falou, não, vocês não falaram em línguas. Jesus não falou, vocês não operaram milagres, vocês fizeram tudo isso, mas eu vou jogar vocês no inferno, porque vocês praticam a iniquidade. Então sim, pode sim usar os dons do Espírito Santo sem o Espírito Santo. Mas o meu convite para você nessa manhã é que você busque a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo que vai transformar você de dentro para fora, a ponto do maior milagre ser a sua transformação. A ponto do maior milagre ser você se transformar num pai que você nunca foi. Ou a ponto do maior milagre ser você se transformar numa esposa que você nunca foi. A ponto do maior milagre será a sua vida sendo uma vida completamente diferente e transformada do que foi até hoje, mesmo que você tenha 25 anos na igreja. É a comunhão com o Espírito Santo que vai transformar a sua vida, e a sua vida vai ser um milagre. A sua vida vai ser o testemunho de que Jesus opera até os confins na terra. E se você deseja isso, meu irmão, vamos orar. Eu quero que você guarde esse versículo no seu coração. É Lucas capítulo 11, no versículo do 9 até o 13. Vou até deixar aqui na tela de novo. Lucas capítulo 11, no versículo 9 até o 13. Peçam, porque Deus não vai negar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa manhã e obrigado por essa palavra. Espírito Santo, eu sei que tem muitos ruídos e muitos barulhos dentro do coração das pessoas a respeito do teu trabalho e a respeito da tua pessoa. Distorções malignas, né? Pessoas que usam do Espírito Santo para se promover, pessoas que desprezam o Espírito Santo porque confiam na própria intelectualidade, pessoas que são frias espiritualmente. Mas a tua palavra diz que é através da comunhão com o Espírito Santo que nós lembraríamos de tudo que Jesus disse e que a palavra de Deus seria viva no nosso coração. E o que eu quero pedir, Deus, nessa manhã é que cada um aqui esteja abrindo o coração para ter comunhão contigo. O que eu quero pedir, Espírito Santo, é que o Senhor nos perdoe pelas vezes que usamos o Espírito Santo para nos valorizar, para poder aparecer, para poder ser admirado pelas pessoas. E que o Senhor nos perdoe pelas vezes que não demos o valor para o Espírito Santo, como se fosse uma emoção, ou como se o Espírito Santo fosse uma coisa que não tem muito valor, porque o que importa mesmo é o meu caráter e eu ser inteligente. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Nos perdoe, Senhor. Cada um aqui tem a sua origem, cada um aqui tem o seu caminho de fé, cada um aqui tem as próprias dificuldades, mas eu quero pedir que todos nós, Senhor,
estejamos começando a ter comunhão com o Teu Espírito Santo. A Tua palavra disse, ora, peçam, que Deus não vai negar o Espírito Santo para nenhum que pedir. Deus não vai negar o Espírito Santo. E às vezes a gente fica pedindo, né, Deus, muitas coisas para o Senhor e está tudo certo. A gente pede a vacina, a cura das enfermidades, a gente pede o fim da pandemia, a gente pede emprego para que o Senhor nos guarde financeiramente, guarde a nossa família, está tudo bem. Mas às vezes a gente não pede o mais importante, a comunhão com o Espírito Santo. Às vezes a gente não pede os dons do Espírito Santo. Às vezes a gente não pede os frutos do Espírito Santo. E olha, a nossa vida inteira está baseada no Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é o que a gente precisa para ser crente. Amor, alegria, paz, fé, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o que a gente precisa. Os dons do Espírito Santo são o que a gente precisa para manifestar o teu poder e a tua glória para que outras pessoas sejam transformadas e para que o diabo saia. O Espírito Santo é o consolador. Nesses dias de angústia e de dor, o que a gente precisa mais? Então, quando a gente nega, quando a gente negligencia, quando a gente não valoriza a comunhão com o Espírito Santo, a gente fica apartado, a gente fica afastado do teu mover, da tua presença, da tua intervenção. E eu quero pedir, Espírito de Deus, que o Senhor esteja em cada um agora trabalhando para que cada um deseje ter essa comunhão contigo, uma comunhão que gera vida, uma comunhão que gera transformação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que cada um seja protegido e abençoado por ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, Magrelo. Saudade de você, que Deus te abençoe. Irmãos, foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham sido profundamente abençoados por essa palavra. Espero que vocês desejem ter a comunhão com o Espírito Santo. Espero que vocês desejem, busquem, peçam, batam para que o Pai lhes dê o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, a ponto da vida de vocês serem transformados, tá bom? Pessoal do Instagram, Jesus abençoe. Às 18 horas a gente vai ter a oração aqui, tá bom? Eu espero vocês, tenham todos um ótimo